Existe um programa na cidade que mora dentro do meu coração. Às vezes rola sacanagem, pois na realidade todo mundo é fanfarrão. Torcedor é sempre legal, porque aqui não tem nenhum baixo astral. Bola Ativa é tão querido, se tu gostares eu não duvido. Muito bem, tá começando aqui o Bola Ativa, edição desta quarta-feira, quarta com cara de sexta, hoje dia 10 de junho, para você que tá ligado aqui com a gente no rádio, na internet, no aplicativo de celular, ou então você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, na nossa live. Aliás, para você também que vai ouvir esse episódio a partir de amanhã, na hora que você quiser, aqui no nosso YouTube. O nosso canal no YouTube é o podcast do Bola Ativa, que está começando aqui na programação da Rádio Ativa FM. Eu quero já de cara dizer que você, ouvinte, pode participar mandando sua mensagem pra gente no 3473-2794. Esse é o WhatsApp aqui da nossa Rádio Ativa, 3473-2794. Se você quiser também pode participar através do Facebook, entra na nossa live e vai ali na caixa de comentários, escreve aí a sua mensagem, deixa aí o seu recado, faz o que você quiser. Se não for escrever, não for deixar recado, pelo menos curte, dá um joinha aí pra nós, engrandece aí o nosso trabalho. Eu sou Ricardo Prado. Daqui a pouco o Lucas Pesco vai estar aqui com a gente também para comandar até às 18 horas o nosso Bola Ativa. Eu quero lembrar, antes de tudo, para você empreendedor, você empresário aqui de Matinhos, que quer aí associar sua marca com a gente, nos apoiar culturalmente, procure-nos pelo e-mail bolaativa@gmail.com, também na nossa página de Facebook, o facebook.com/bolaativa, entra lá e deixa uma mensagem inbox pra gente, ou então pelo WhatsApp 3473-2794. Esses são aí os caminhos, as opções para você empresário, você empreendedor aqui de Matinhos que quer aí associar sua marca, colar a sua marca com a gente. Agora, 17 horas e 1 minuto aqui em Matinhos. Você pode participar mandando sua mensagem para o WhatsApp 3473-2794, ou então mandar aí a sua mensagem inbox, ou melhor, mandar a sua mensagem na caixa de comentários da nossa live no Facebook. Por aqui já temos aqui a Camila Scarlett Viola, deixou o seu joinha. Obrigado, Camila, um beijo pra você. Esse é o Bola Ativa começando aqui na Rádio Ativa FM. Daqui a pouco o Lucas Pesco vai estar por aqui, mas antes eu quero adiantar para você aqui o giro de informações pelas equipes do Paraná, o trio de ferro, os times de Curitiba. Vamos começar falando do Atlético, já que meia que interessa, a equipe não renova com o Santos e fica livre. Trata-se do Evandro, Evandro, que foi desligado do Santos, clube ao qual ele tinha vínculo. Na noite de ontem, o Santos anunciou que não vai renovar o contrato do jogador, que acaba no final de junho. Evandro tem 33 anos e vai ficar livre no mercado, o que facilita uma eventual volta ao Furacão, time pelo qual ele foi revelado. Inclusive, ele chegou à seleção brasileira sub-20 jogando pela equipe do Atlético. O interesse do rubro-negro é antigo, mas ainda dependia de um acerto dele com o Santos. Em um ano no time paulista, o Evandro disputou 23 jogos e marcou um gol. Ele começou a carreira no Atlético em 2005, onde ficou até 2007. Depois foi para o Goiás e na sequência para o Palmeiras. Passou ainda por Atlético Mineiro e Vitória antes de ir jogar em Portugal. Lá na Europa, lá em Portugal, ele jogou no Estoril.
também no Porto. Também teve passagens pelo Hull City da Inglaterra e pelo Estrela Vermelha da Sérvia. Isso foram os times aí que ele jogou, que ele atuou na Europa. O último time dele foi o Hull City, antes de voltar para o Brasil. O Evandro, que não vai ter aí o seu vínculo renovado com o Santos e tem grandes chances de ir parar no Atlético. O jogador interessa o Furacão. Agora, 17 horas e 4 minutos. Antes de continuar aqui o giro pelas equipes paranaenses, eu quero aproveitar para mandar um abraço para a galera que está escutando a gente, ou que está acompanhando o nosso programa fora aqui de Matinhos. O pessoal que nos acompanha lá em Curitiba, né? Temos aí o Fábio Lins de Andrade, direto, está aqui com a gente. O pessoal de Ponta Grossa, Apucarana, Londrina, o Marcelo Negro, em Apucarana, o Eduardo Luiz. Todo esse pessoal que nos acompanha através da live do YouTube, ou melhor, da live do Facebook, eles estão sempre aqui, né, de olho no nosso Bola Ativa, a nossa live na internet, a nossa transmissão com som e imagem. Agora 17 horas e 4 minutos, a gente falou do Atlético, né, que tenta aí trazer de novo o Evandro, né, que é um jogador que foi revelado pelo Furacão. Pois é, um jogador também revelado no Curitiba pode acabar retornando ao clube, mas como técnico. A gente está falando aqui do Alex, ele que tem a ideia de se tornar treinador de futebol. Inclusive ele vai fazer estágio no Palmeiras, vai fazer estágio junto com o técnico Vanderlei Luxemburgo. A matéria da Tribuna diz aqui o seguinte: com a ideia de se tornar treinador no futuro, o ex-meia Alex vai começar um estágio com o técnico Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. A confirmação veio do próprio comandante do time paulista, que rasgou elogios ao jogador. Na entrevista ao jornalista Mauro Betting, o Luxemburgo falou o seguinte do Alex: o Alex tem inteligência, capacidade e visão de jogo. Era o técnico dentro de campo. A única coisa que vou precisar ajustar é fazê-lo se divorciar de algumas coisas e pensar diferente, pensar como técnico. Vai virar um grande treinador porque tem liderança. Essas foram as palavras bem abonadoras aí do Vanderlei Luxemburgo para o Alex, que desde que se aposentou no final de 2014 já afirmava ter interesse em seguir trabalhando como treinador, né, trabalhando com o futebol, né? Dessa vez como treinador, né? Na época ele acreditava ainda não estar apto para assumir algum cargo. Até por isso o primeiro passo dele foi se tornar comentarista, né? O Alex teve uma passagem pelo canal ESPN, isso no mesmo tempo em que estudava para poder aí se tornar treinador de fato. No ano passado, o ídolo do Coxa fez cursos e tirou a licença B da CBF. Nesse período passou 40 horas no CT da Graciosa, que é o centro de treinamentos lá do Curitiba, fazendo estágio obrigatório. A licença B garante ao profissional a condição de ser técnico em equipes de categorias de base. A licença A ou Pro dá a condição de treinar times profissionais, o que seria o passo seguinte para o ex-craque do Verdão, né? O Alex e o Vanderlei Luxemburgo já trabalharam juntos anteriormente, né? O jogador foi comandado pelo técnico da seleção brasileira principal e olímpica entre 99 e 2000. Também foi o craque do Cruzeiro em 2003 na conquista da Tríplice Coroa. 2003 foi o ano que o Cruzeiro foi campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, e o Alex era um dos principais jogadores, né? O Alex, inclusive, já era para ter participado de alguns treinamentos do Palmeiras antes da pandemia do coronavírus, só que acabou não conseguindo, né? O ex-jogador disse o seguinte: tinha combinado de passar uma semana no Palmeiras, a única aberta durante o Paulista e a Copa Libertadores, mas dei azar. Vou observar, ver os treinos em campo, o que eles estão pedindo principalmente e como se utilizam dos recursos no dia a dia, foi o que disse aí o ex-jogador Alex. Eu falei aqui que
que o Alex, ele teve esse período que ele foi comandado pelo Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro e também na seleção brasileira. Inclusive tem uma história bem interessante aí de uma situação em que o Alex se irritou com o Vanderlei Luxemburgo, que foi durante os treinos para as Olimpíadas de Sydney, num coletivo, num rachão que tinha lá em Brisbane, onde o Brasil ficou concentrado, né, e onde o Brasil treinava. Durante um treino de toque de bola, enquanto que a imprensa estava observando, estava filmando, fotografando, o Luxemburgo foi querer fazer uma brincadeirinha engraçada, né? Toda vez que o Alex pegava na bola, o Luxemburgo falava: toca na bola, orelhudo. E o Alex, aquele dia, né, naquela época, ele estava bem irritado com o Vanderlei Luxemburgo. Tanto é que um fotógrafo da revista Placar flagrou, né, o Alex dando um toquinho de leve na bola numa dessas vezes e dizendo, retrucando entre os dentes: orelhudo é você, seu filho da... Pois é, né, o Alex, nessa situação aí lá em 2000, durante os treinamentos aí da seleção brasileira nas Olimpíadas de Sydney, acabou meio que perdendo a paciência com o Vanderlei Luxemburgo. Só não externou, mas, né, foi flagrada a reação aí do Alex pelo fotógrafo da revista Placar, né? Devolveu: orelhudo é você, seu filho da... Agora 17 horas e 9 minutos, daqui a pouco o Lucas Pesco vai estar aqui com a gente também para comandar aí o Bola Ativa até às 18 horas. Vamos falar do Paraná Clube, né? A principal notícia aí que surgiu nas últimas horas do Paraná Clube, né? Além da contratação de mais um zagueiro, né? Um zagueiro colombiano que a gente anunciou ontem aqui, que viria para o time da Vila Capanema, né? A grande novidade aí para o torcedor do Paraná Clube é a transmissão no domingo, a reprise do jogo entre Paraná e Internacional pela Série B de 2017 na série Jogos Históricos. Essa partida foi marcante na campanha de acesso do Tricolor e será reprisada neste sábado às 16 horas, né? Lembrando que o Paraná, ele subiu para a Série A, né? Ele foi promovido entre 2017 e 2018, acabou caindo novamente, mas, né, esse jogo, né, que foi aí importantíssimo para o acesso do Paraná Clube, o Internacional acabou subindo também aquele ano para a Série A, e essa partida vai ser retransmitida pela TV Paranaense, né, a RPC, aí 4 horas da tarde de domingo. Esse jogo que aconteceu na Arena da Baixada, e onde ocorreu aí a chamada invasão à Baixada, com quase 40 mil paranistas, né, nas arquibancadas da Arena, o estádio do Atlético, para essa partida contra o Internacional de Porto Alegre. E aqui os nossos ouvintes participam também pelo WhatsApp. O Dirceu do Vila Nova falando do Atlético. Ele disse assim: o Atlético teve 2 títulos que não tinha antes, o Sul-Americana e a Copa do Brasil, além do vice da Libertadores. Tenho fé que um dia o Atlético será campeão da Libertadores, diz aqui o Dirceu, ele que se manifestou pelo nosso WhatsApp 3473-2794. Obrigado aí pela sua audiência, Dirceu. Façam como ele, se manifeste aí pelo WhatsApp ou pela nossa live no Facebook, 3473-2794, facebook.com/Bola Ativa. Entra lá, nos acompanha aí com som e imagem. Se não for comentar, pelo menos dá um joinha aqui pra gente. Agora 17 horas e 12 minutos aqui em Matinhos. A gente já havia falado sobre o Cruzeiro, né, que
enfrenta aí problemas, inclusive rescindiu, né, contratos aí de 2 jogadores aí nos últimos dias, um deles o Edilson, ex-Grêmio. Pois é, a informação que tem aqui é que o Cruzeiro vai contratar um escritório de advocacia para cuidar do caos financeiro e do caos trabalhista que está ocorrendo no clube, né? Que tem mais de 100 ações na Justiça do Trabalho. São ao todo 113 processos ativos somente na Justiça do Trabalho de Belo Horizonte. Por isso, né, o clube contratou um escritório de advocacia na capital mineira para dar conta aí de toda essa confusão, né? Casos na Justiça do Trabalho envolvendo o Cruzeiro aí nos últimos anos, né? Isso vem acumulado aí dos últimos 4 anos, desde 2017, quando houveram 4 processos, depois mais 21 processos em 2018, 23 no ano passado e 36 processos esse ano. Nos últimos 4 anos são 84 processos, eles que vêm crescendo aí a cada ano. 84 nos últimos 4 anos, mais os anteriores, totalizando aí 113 processos ativos. Desses, 36 surgiram aí nos 6 primeiros meses desse ano. Boa parte deles é ligada aos jogadores do time profissional, ex-membros da comissão técnica e até de diretores, como foi o último caso que acabou vindo à tona, o Amarildo Ribeiro, ex-diretor da base cruzeirense, ele que pede mais de R$577 mil na justiça. Também há funcionários que reclamam do atraso nos pagamentos e do não cumprimento dos contratos de trabalho, né? Assim como os profissionais de futebol. O passivo trabalhista é uma das grandes preocupações da diretoria do Clube Mineiro neste momento, tanto é que o Cruzeiro, né, vai ter que apelar, vai ter que contratar um escritório de advocacia de Belo Horizonte para, né, tentar dar conta dessa bagunça, né? Nos últimos dias, as movimentações processuais na Justiça do Trabalho chegaram à inclusão de advogados membros do escritório Ferreira e Chagas. Advogados, eles que são cadastrados conjuntamente com membros da Superintendência Jurídica do clube, agora com Fábio Bozon à frente. Foi Bozon que procurou o escritório, segundo o que apurou a reportagem do Globoesporte.com lá em Minas Gerais. Cruzeiro tendo que acionar aí os serviços de um escritório trabalhista para dar conta de toda a confusão, todo o caos jurídico trabalhista que acontece lá na equipe mineira. Agora 17 horas e 15 minutos, 5h15 da tarde, a gente continua falando sobre broncas envolvendo dinheiro, mas dessa vez relacionadas ao Corinthians, porque a equipe não passou o dinheiro da venda de Michael a agentes e o processo pode sofrer uma penhora, né? A empresa B2F alega ter direito aí a R$1.200.000 por transferência do volante Michael ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, né? O Corinthians sofreu na última segunda-feira esse processo na justiça por conta dessa dívida, ação movida aí pela B2F, responsável pela gestão da carreira do volante Michael. O Michael que saiu do Corinthians em 2018 rumo à equipe ucraniana, né? A empresa, que tem como sócios os agentes Bruno Misorelli e Fulvio Misorelli, cobra aí R$1.270.000 do Corinthians, valor referente ao percentual que a empresa, né, a B2F, teria direito pela venda de Michael ao Shakhtar, isso em março do ano retrasado. No processo, a empresa alega que o Corinthians recebeu $28.300.000 pela transferência e que teria que repassar aí 10% desse valor, o que significa R$2.830.000. Só que a empresa afirma que recebeu apenas R$1,5 milhão. Na ação, o advogado da B2F pede que a dívida seja quitada em até 3 dias. Como caso isso não ocorra, ele solicita que haja uma penhora e avaliação dos bens do Corinthians, de preferência valores aí em contas bancárias. O Corinthians tinha 80% dos direitos de Michael, que foi formado nas categorias de base do clube. Como profissional, o volante disputou 2 campeonatos paulistas e 1 brasileirão pelo Timão. Foram 107 jogos e 8 gols marcados. Enfrentando a crise financeira, o Corinthians viu seus problemas se agravarem com a paralisação dos campeonatos em março e não paga salários há 3 meses.
Inclusive, eu estava lendo uma matéria referente a 2 ex-jogadores do Grêmio que estão no Corinthians reclamando justamente dessa situação. O volante Ramiro e o meio-atacante Luan, os dois reclamando aí dessa falta de pagamento na equipe do Corinthians. Há 3 meses os jogadores não recebem salário. Atualizando o relógio para você, agora 17 horas e 18 minutos. Daqui a pouquinho o Lucas Pesco está aqui com a gente também no nosso Bola Ativa. Eu quero, nessa finaleira de bloco aqui, mandar abraços para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, o Paulo Vargas, o Luiz Fernando Guanabara, esse é o nome do rapaz, Luiz Fernando Guanabara, ele que está aí nos acompanhando, mais alguns aí que curtiram a página do Bola Ativa na internet, né? A página do Bola Ativa no Facebook, o facebook.com/Bola Ativa. Você, através dessa página, pode conferir aí as lives do programa, né? As transmissões com som e imagem aqui do nosso Bola Ativa. Acaba de entrar o nosso Marcelo Lins Andrade, ele que é irmão do Fábio Lins Andrade, que sempre está aqui comentando, está sempre interagindo com a gente dentro do nosso programa. Aproveitando aqui para mandar um abraço para você também, Marcelo. Agora 17 horas e 19 minutos, vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco voltamos para continuar girando para você algumas informações aqui, torcendo para que o Lucas Pesco chegue a tempo aqui no nosso Bola Ativa. Vamos pro break, voltamos daqui a pouquinho, continue com a gente. Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Muito bem, estamos de volta aqui com o Bola Ativa desta quarta-feira, hoje dia 10 de junho, para você que está aqui ligado com a gente no nosso Bola Ativa, você que nos acompanha aí pela internet no ativafmmatinhos.com.br, no nosso aplicativo de celular, também no Facebook, a nossa live, você que nos acompanha aí com som e imagem, facebook.com/Bola Ativa, frequência 87.5 do seu dial, ou para você que vai nos ouvir a partir de amanhã no podcast, o nosso canal no YouTube. Você também pode participar mandando sua mensagem pra gente no 3473-2794, esse é o WhatsApp aqui da nossa Rádio Ativa FM, ou então pela nossa live na caixa de comentários, faz igual o Marcelo, ele que escreveu aqui, grande Richard, grande Marcelo, um abraço para você, obrigado pela sua audiência, você que está nos acompanhando aí de Curitiba, o Marcelo, ele que é irmão do Fábio Lins Andrade, que sempre interage aqui com a gente, é o Bola Ativa na programação aqui da Rádio Ativa FM, também em todas as outras nossas plataformas. Agora 17 horas e 23 minutos, a gente vai falar agora do Fluminense, que foi acionado na FIFA por equipe uruguaia e busca agora um acordo com esse time, o Boston River, por dívida de R$1 milhão por conta de goleiro de Amores, né? O Fluminense ainda não pagou pelo empréstimo do goleiro uruguaio em 2018. Por falta de adaptação e lesões, o atleta foi embora sem jogar sequer uma partida, né? O Fluminense foi acionado pela FIFA por essa equipe uruguaia, o Boston River, em razão dessa dívida. A informação foi noticiada pelo Netflu e confirmada pelo Globoesporte.com. Atualmente, a dívida é de $212 mil, cerca de R$1 milhão na cotação atual. O Fluminense entrou em contato com o clube uruguaio para chegar a um acordo para o pagamento da dívida para evitar possíveis sanções futuras, que inclui até a perda de pontos. A direção da equipe uruguaia, do Boston River, se mostrou aberta ao diálogo com o time carioca. Caso os clubes cheguem a um acordo, a ação da FIFA fica em suspenso até o pagamento da dívida. Guilhermo de Amores tem atualmente 26 anos. Ele foi contratado pelo Fluminense em janeiro de 2018, ainda quando o presidente era o Pedro Abad, após mobilização dos torcedores nas redes sociais, depois dele ter se destacado contra o próprio Fluminense na Copa Sul-Americana de 2017. O
empréstimo de 1 ano custou $200 mil, ou R$980.000 na cotação atual, com opção de compra por $1,5 milhão, ou atualmente R$7.350.000. No entanto, o De Amores sequer estreou pela equipe carioca, né? Ele tendo sido relacionado em apenas uma única ocasião. Em um primeiro momento, ele teve dificuldades de adaptação ao futebol brasileiro, cuja preparação de goleiros é bem diferente da escola uruguaia. Além disso, não caiu nas graças do então técnico do time, o Abel Braga, sendo a terceira ou quarta opção do treinador no elenco. Depois disso, ainda sofreu 2 lesões musculares na panturrilha direita e uma grave lesão no joelho direito, inclusive precisando fazer aí uma cirurgia. O Fluminense precisou estender o empréstimo por mais 6 meses para o goleiro completar a sua recuperação aqui no Brasil. Atualmente, De Amores está sem clube e agora tem todo esse imbróglio aí. O Fluminense busca um acordo com o Boston River do Uruguai por conta dessa dívida de $1 milhão por causa desse goleiro. R$1 milhão, na verdade, né? 200 e poucos mil dólares, hein? R$1 milhão por conta do uruguaio De Amores. 17h26. A gente continua aqui aguardando o Lucas Pesco, que pode chegar a qualquer momento aqui nos estúdios da Rádio Ativa FM. Enquanto isso, quem tá por aqui é o nosso Fábio Lins Andrade. Ele também entrou, também está na nossa live acompanhando o programa. Então aí os irmãos Lins Andrade, o Fábio e o Marcelo lá de Curitiba. Um abraço para vocês dois. Agora 17h27. A gente estava falando do Fluminense, vamos continuar lá no Rio de Janeiro, porque o secretário de Esporte e Lazer, e Juventude lá do estado do Rio de Janeiro, Felipe Borner, ele afirmou que o governo deve dar um aval a protocolo aprovado por clubes até o final da semana. A Federação do Estado do Rio de Janeiro aguarda aí uma posição do Palácio Guanabara para convocar um novo arbitral e votar uma data de retomada aí do Campeonato Carioca. O último boletim mostra aí um crescimento no número de mortos e de casos confirmados lá no Rio de Janeiro. Mesmo assim, existe essa expectativa aí da volta do Campeonato Carioca. A expectativa reforçada com as declarações aí do secretário de Esporte, Lazer e Juventude, o Felipe Borner, ele que afirmou que o governo ainda está analisando o protocolo médico para a retomada do futebol aprovado pelo arbitral de clubes da Série A do Campeonato Carioca. Esse arbitral que foi feito no último sábado através de videoconferência. A resposta vai vir até o final de semana e a tendência, segundo ele, é que essa resposta seja positiva, né? Existe aí a possibilidade. O secretário falou o seguinte para a reportagem do Globoesporte.com: estamos analisando o protocolo e até o final da semana vamos dar uma resposta, mas tende a ser positiva. O governo está favorável desde que não tenha nenhum impacto na vida das pessoas. Nossa prioridade é o retorno. Se a gente consegue controlar a curva, o número de leitos e conseguir oferecer segurança a todos os envolvidos, nada impedirá o retorno. Em redução do percentual de casos, né, falando aí sobre uma redução do percentual de casos, o Burnet ainda disse o seguinte: os clubes estabeleceram regras seguras, é um padrão internacional, o que dá segurança ao governo. A pauta do esporte sofreu muito por conta da pandemia, por causa da crise. Sabemos que é preciso elevar o esporte dentro do protocolo estabelecido pelo governo lá atrás, planejando as fases de reabertura. O esporte tinha o seu momento para o retorno. O futebol do Rio de Janeiro é uma relação, né? A redução do percentual de casos acaba ajudando, foi o que disse aí o secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, o Felipe Bornier, né? Quando anunciou a liberação de treinos com restrições a partir do início desse mês, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou que no meio de junho, uma nova reunião da sua comissão científica analisaria a curva da pandemia para definir a liberação de jogos na segunda quinzena do mês ou somente em julho. Em julho aconteceria essa nova reunião aí da comissão científica para analisar a curva da pandemia e para definir aí a liberação de jogos aí na segunda quinzena do mês. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro está aguardando, portanto, aí o aval do governo estadual para marcar um novo arbitral em que será escolhida a data de retorno dos jogos. Lembrando que no arbitral
feito no último sábado, o Fluminense somente enviou um representante, o Marcelo Penha, e se posicionou de forma contrária à retomada, assim como já havia feito o Botafogo. Apesar dessa posição, ambos os clubes aprovaram o protocolo de segurança, entendendo que se trata somente de uma ferramenta para a retomada e não a aprovação do retorno das atividades em si. Mas existe aí essa expectativa na volta do retorno do campeonato carioca, né, o retorno do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Segundo aí o secretário de Esporte e Lazer, a resposta tende a ser positiva nesse sentido. Agora 17 horas e 31 minutos e também há conversas sobre a volta do campeonato catarinense, né? A Federação de Futebol lá de Santa Catarina divulgou as tabelas das quartas de final do campeonato catarinense, o estadual mais charmoso do mundo. O Catarinão começa no dia 8 de junho, às 19 horas, com o confronto entre Criciúma e Marcílio Dias. Segundo o cronograma da federação, as quartas de final vão acontecer nos dias 8 de julho e 12 de julho. 8 de julho a ida e 12 de julho a volta. As semifinais nos dias 15 e 19 de julho, ida e volta, e as finais de 22 a 26 de julho, também ida e volta. Essas foram as datas estabelecidas aí pela Federação Catarinense de Futebol. E você está vendo aí atrás Lucas Pesco chegando aqui aos estúdios da Rádio Ativa FM. Boa tarde, Pesco. Boa tarde, Ricardo Prado. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal da live. Cheguei atrasadérrimo, cheguei quase para dar tchau aqui, para não perder o costume, mas estamos aí. Show de bola. Vim ouvindo aí o programa no carro até os estúdios da 87.5 Ativa FM. Enquanto o Lucas Pesco não chegava ainda, eu tava sem a máscara. Gostou da máscara improvisada que eu fiz? O quê? Chupa MacGyver. Eu tô sem máscara. Pois tô é. Com ela no bolso. Eu tinha esquecido a minha, daí eu catei 2 guardanapos ali, eu achei Se você quer, olha lá, entra na live, no programa Bola Ativa, na live, na página Bola Ativa, e veja a mask do Ricardo Prado, improvisada com 2 grampos de grampeador, 4, popularmente chamado de cardarço, um cardarço e um papel toalha. Exatamente. Essa aqui é a minha máscara improvisada. Agora a gente vai trazer aqui para você aqui com detalhes os jogos das quartas de final do Campeonato Catarinense, que eu dizia aqui. No dia 8 de julho, quarta-feira, os jogos das quartas de final. A ida, 19 horas, tem Criciúma e Marcílio Dias no Heriberto Wilson em Criciúma, e às 9h30, Chapecoense e Avaí na Arena Condá em Chapecó. Aí no dia 9 de julho, quinta-feira, às 6h30 da tarde, Juventus e Figueirense no João Marcato em Jaraguá do Sul, e às 9 da noite, Joinville em Brusque na Arena Joinville em Joinville. Aí a volta no dia 11 de julho, sábado, às 7 da noite, Marcílio Dias e Criciúma no Dr. Ercílio Luz em Itajaí. No dia 12 de julho, domingo, às 4 da tarde, Avaí Chapecoense na Ressacada em Florianópolis. Às 6h30 da tarde, Figueirense e Juventus no Orlando Scarpelli, também em Florianópolis. E às 9 da noite, Brusque e Joinville no estádio Augusto Bauer em Brusque. Essas são as datas aí do nosso campeonato catarinense, os jogos de quartas de final, né? A Federação Catarinense já estabeleceu aí datas para o retorno. Agora 17 horas e 34 minutos, tá ligado aí o computador? Tá? Ah, tá, beleza. Tô dando tranco aqui. Beleza, então. A gente agora faz aqui uma rápida passeada por fora do Brasil. Eu falei sobre a volta do Campeonato Catarinense. Também vai haver a volta do futebol lá nos Estados Unidos. É a MLS, a Major League Soccer, que confirmou a volta do futebol com o torneio em Orlando, na Flórida, a partir de 8 de julho. O campeão se classifica para a Champions da CONCACAF, e pontos conquistados nos 3 jogos da fase de grupos contam na retomada da temporada regular da lista da Liga em agosto. Em uma postagem aí em seu Instagram oficial, a MLS
disse o seguinte, né, um comunicado postado lá pelo Don Garber, o comissário da liga: temos o prazer de nos unir à Disney para relançar a temporada 2020 da MLS e voltar a jogar futebol. Oportunidade de ter todos os 26 clubes em um ambiente controlado que nos permite ajudar e proteger a saúde de nossos jogadores, treinadores e funcionários quando voltarmos a jogar. Vai ser em Orlando, também outra iniciativa que tem o dedo da Disney no meio, assim como a NBA, né? Mais uma vez teremos aí o Mickey em volta do campo ali, enchendo o saco, né? Fazendo... Agora 17 horas e 36 minutos, nessa finaleira aqui desse segundo bloco do Bola Ativa, vamos para a Europa, né? A Copa da Itália tem horários confirmados e mudança no regulamento há 2 dias das semifinais. Em caso de empate no tempo normal, não haverá prorrogação nos duelos entre Juventus e Milan e Napoli e Inter, né? E Paquetá poderá ser o titular na equipe do Milan contra a Juventus. A Federação Italiana de Futebol confirmou nessa quarta-feira os horários das semifinais da Copa da Itália, né, e também mudou o regulamento do torneio há 2 dias antes das semifinais entre Juventus e Milan e Napoli e Inter. Não vai haver prorrogação. Juventus e Milan abrem as semifinais na sexta-feira às 4 da tarde, horário de Brasília, e no mesmo horário, no sábado, o Napoli recebe a Inter de Milão no estádio São Paulo. No jogo de ida, né, a Napoli venceu por 1-0, o jogo que aconteceu no San Siro em Milão. Sobre Milan e Juventus, né, a equipe da Juventus joga em casa e entra com uma vantagem de ter empatado por 0-0, né, entra com a vantagem de empatarem por 0-0 para garantir uma vaga na decisão, já que no jogo de volta, no jogo de ida, melhor dizendo, terminou em 1-1. Então a Juventus aí tem a vantagem do gol fora de casa. Exatamente, de acordo com a imprensa italiana, Ricardo, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Dybala deverão formar o ataque aí da Juventus, levando em conta que o Higuaín está lesionado, e no Milan, como você já havia dito, o Lucas Paquetá, que vem chamando a atenção nos treinos após a quarentena e já deve começar jogando no meio-campo do time do Milan. É isso aí, a Copa da Itália que já vai ter aí as suas semifinais já a partir de sexta-feira, né? Dia dos namorados, então, com as semifinais aí do campeonato italiano. A Copa da Itália. A Copa, desculpe, Copa da Itália. Com essa mudança de regulamento de última hora, né? Em caso aí de igualdade, né? Em todos os critérios, gols fora de casa e tudo mais, vai direto para os pênaltis, não tem mais prorrogação, foi o que anunciou lá a Federação Italiana de Futebol. Agora 17 horas e 38 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência vamos falar aí sobre a saída do Thiago Silva da equipe do Paris Saint-Germain. O Thiago Silva não vai ter o seu contrato renovado. Também vamos falar sobre uma novidade no esporte paranaense. O pacote esportivo do governo do estado prevê também e-games. Vamos falar sobre isso no próximo bloco aqui do nosso Bola Ativa. Lembrando que você pode mandar aí sua mensagem pra gente no WhatsApp 34732794 ou então na caixa de comentários da nossa live. Você entra lá, me confere com essa máscara improvisada e também deixa a sua mensagem na caixa de comentários facebook.com/bolaativa. 17 horas e 39 minutos. Vamos pro break e voltamos daqui a pouquinho. Continue com a gente. Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Alô! Agora vamos para a nossa rede de apoio cultural. Muito bem! Voltemos! Agora sim!
Só o tempo aqui que eu levo pra ligar esse segundo microfone aqui já rouba já Uma praga esse microfone aqui. Liga e ele ainda fica chiando na minha orelha aqui. Você não consegue ligar, mas estamos de volta aqui com o nosso Bola Ativa, o último bloco da edição desta quarta-feira, hoje dia 10 de junho, quarta com cara de sexta hoje, né? Sextou com S de saudade. Sextou, quartou, sextou. Hoje o certo é quartou aqui na Rádio Ativa FM. Já viu aquele áudio daquele menininho que ele fala assim: hoje é sexta-feira, não é quinta. Esse É quase isso. fica correndo pelo WhatsApp, né? Só que hoje ele teria motivo pra berrar desse jeito, porque amanhã é feriado, depois de amanhã é feriado, então tá tudo em casa, tá tudo tranquilo. Hoje, sexta-feira, ou melhor, quarta-feira, com cara de sexta, aqui no nosso Bola Ativa, na programação da Rádio Ativa FM. 17 horas e 44 minutos. Aqui você pode mandar aí a sua mensagem pra gente na caixa de comentários do nosso Facebook. Faz igual o Fábio Lins Andrade, ele que durante o intervalo deu aqui uma aula pra gente de como funciona aqui a questão do LoL, o League of Legends. Ele diz aqui que chega a ter premiação de até 30 milhões de reais. Cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu estudei? Não, tô brincando, que é isso. Os caras que... Eu tava vendo aí matérias na televisão, o pessoal que joga isso não é simplesmente chegar num computador e jogar. Exatamente. Eles têm que ter também todo um preparo, toda uma... né, uma... assim, Existem repúblicas em São Paulo e em diversas cidades, inclusive clubes, que estão contratando jogadores de LoL e recrutando para participar dos campeonatos. Claro, 30 milhões, quem não quer, né? E é justamente pensando nisso que o pacote esportivo aqui do governo do Paraná prevê e-games, né? O superintendente de esporte do governo do estado, Hélio Virbinski, ele anunciou ontem medidas que visam diminuir o impacto causado pela paralisação das competições devido ao coronavírus, né? O pacote de retomada do esporte, que inclui um projeto de ensino à distância em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, e uma edição virtual, o e-games, dos Jogos Escolares do Paraná, que envolveram 100 mil crianças. Ele deu mais detalhes sobre isso numa entrevista ontem para a Rádio CBN lá de Curitiba. O Hélio Virbinski conversou com o apresentador lá, o Ayrton Batista Júnior, e deu mais detalhes sobre esse novo pacote aí de esportes, o pacote esportivo do governo do estado, que prevê e-games, né? Mais uma vez aí os esportes virtuais, esportes eletrônicos sendo reconhecidos, inclusive sendo abarcados aí por esse pacote do governo do estado. Agora 17 horas e 46 minutos, eu prometi no bloco anterior falar sobre o Thiago Silva, ele que vai deixar o Paris Saint-Germain após 8 temporadas, né? O Leonardo, o ex-jogador Leonardo Cotovelo de Aço, quem viu a Copa de 94 vai lembrar dele, ligou para o Thiago Silva e informou que o PSG não irá renovar o seu contrato. A princípio, essa informação estava no jornal L'Equipe, lá da França, né? O clube, segundo o diário francês, o clube não ia contar com o zagueiro brasileiro para a próxima temporada. No entanto, o jogador quer disputar a final da Liga dos Campeões pela equipe. Essa saída aí do Thiago Silva do Paris Saint-Germain já vem repercutindo, né? Ele que ficou 8 temporadas lá no PSG, né? E já tem gente se posicionando sobre a saída dele, inclusive gente falando mal do Thiago Silva. Desceram a lenha no coitado. Você viu aí o Jerome Rotten? Sim. A fala dele aqui, eu vou reproduzi-la aqui. Sua partida faz sentido. Por um tempo ofereceu o que tinha de melhor, mas durante o ciclo houve erros e recebeu críticas pelas quais é responsável, especialmente sendo capitão do time, recebendo um salário relevante, afirmou aí o Jerome Rotten, né, que ele é um ex-jogador do PSG de 2004 a 2011, né? Ele diz também o seguinte: nunca foi Ramos ou Van Dijk, em nenhum outro lugar ganharia o dinheiro que ganhou em Paris. É um bom jogador, mas é limitado mentalmente. Reforçou aí o ex-jogador, que também reprovou a atitude de Thiago Silva durante a pausa do futebol por causa da pandemia do Covid-19.
Quando se paga tanto por um jogador, espera que ele transforme também todos ao seu redor. Ficou chorando, né, entre aspas aqui, segundo a ESPN, durante o ano para renovar, inclusive sua mulher se meteu no assunto, ó, e ainda foi a primeira a não aceitar a reduzir o salário pela crise da pandemia, disse aí Roten. Aí o Roten ligando aí a sua metralhadora giratória, disparou, ligou o seu ventilador e tacou, você sabe o que? No ventilador pra cima aí do nosso Thiago Silva, ele que após 8 temporadas não vai mais integrar a equipe do Paris Saint-Germain. O que vai aparecer de time na mira aí do Thiago, ao contrário, né? O que o Thiago vai aparecer na mira dos clubes aí da Europa, acredito que com certeza ele já arranja outro emprego. Agora 17 horas e 49 minutos. Lembra que a gente estava falando aqui, comentando em edições anteriores do Bola Ativa sobre a possibilidade de uma luta entre Mike Tyson e Vanderlei Silva? Pois é, pelo jeito não vai rolar. Isso porque o Tyson rejeitou uma oferta de 88 milhões de reais para lutar com o Vanderlei Silva. A informação aqui é da coluna Direto do Octógono, escrita justamente pelo nosso amigo Diogo Souza, lá da Tribuna do Paraná. Ele diz aqui que o ex-pugilista Mike Tyson recusou a oferta de cerca de 88 milhões de reais para enfrentar o curitibano Vanderlei Silva em um duelo de boxe sem luvas, válido pelo Barry Knuckle FC. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o treinador curitibano Rafael Cordeiro, que está comandando os treinamentos do americano, afirmou que o ex-pugilista não está preparado para lutar sem luvas. O objetivo de Tyson é retornar aos ringues em um combate de boxe com luvas. Vanderlei Silva foi contatado pelo presidente do Barry Knuckle e teria recebido uma oferta de 48 milhões de reais. O lutador de MMA se notabilizou por ter sido campeão do Pride e ter ficado invicto na carreira por 8 anos, mas não irá lutar com o Mike Tyson, segundo o treinador do americano, que é inclusive um cara aqui do Brasil, um curitibano, Rafael Cordeiro. Tyson não está preparado ainda para lutar sem luvas. Essa música que tá tocando no fundo veio bem a calhar aí pro próximo assunto, porque faz parte... 3 minutos, dá tempo, não? Ia falar que tá quase chegando ao fim já. Dá tempo aí de falar da Indy? Pois é, então, isso que eu ia dizer, né? Porque essa música é de um filme do Jack Chan, que fala de automobilismo, né? Que é o Thunderbolt. Mas vamos falar da Indy aqui, né? O que você queria dizer sobre os para-brisas da Indy? Pois então, ontem quando o Pé me mandou, o Pé da banca lá, um abraço pro Pé, me mandou, achei que era brincadeira, e não é não, né? Vão ter para-brisas, provavelmente aí, nos carros da Fórmula 1 Indy. Fala aí, Ricardo. É o Aero Screen, né? Esse é o nome correto? É, que vai ser usado aí pela Fórmula Indy, que seria uma alternativa ao chamado halo, que há na Fórmula 1. Para você ter uma ideia como é que é o halo, é como se tivesse aqui duas... No meu braço aqui são duas... No meu braço, mas quem tá ouvindo na rádio... Não, vamos supor o seguinte, o halo é como se fosse esse microfone aqui, que ele tá exatamente na minha frente, ele fica como se fosse uma divisória para o piloto que tá dentro do cockpit, que seria uma proteção. Pois no caso da Fórmula Indy seria um para-brisa, um vidrinho que ficaria na frente do piloto, né, protegendo aí de qualquer tipo de colisão, qualquer tipo de eventualidade. É o Aero Screen, o para-brisas usado pelos pilotos aí da Fórmula Indy. Prepara o Filipão aí. Nem os carros da Fórmula Indy escaparam da máscara dessa vez. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Nem os carros da Fórmula Indy escaparam das máscaras. Agora 17 horas e 53 minutos, colocaram máscara então nos veículos. Colocaram máscara aí, o halo, né? O halo é na Fórmula 1, é o Aero Screen, o para-brisa da Fórmula Indy, que eu sempre gosto de dizer, como diria o jornalista Alain Vignet, a Fórmula Indy é um grande refúgio de pilotos
que não servem mais para a Fórmula 1. Ricardo, antes de concluir aqui rapidinho, quero dar um parabéns, um feliz aniversário para Matinhos, que vai estar fazendo 53 anos nesta sexta-feira. Valeu! Parabéns, Matinhos, a Amsterdã brasileira, a namoradinha do Paraná. Muitas felicitações pelos seus 53 anos. Agora 17h53, termina aqui o nosso Bola Ativa. Voltaremos segunda-feira que vem. Fique agora com a Hora do Ângelus. Um abraço para todos.